Hello, everybody! Welcome to the first Hora do Chá com Chink. Aqui a gente vai tratar algumas coisinhas legais hoje, começando com palavras homófonas. Não, nada a ver com palavras homofóbicas. Deixa a homofobia para lá, deixa só a gente falar de inglês. E é muito legal o que a gente vai falar hoje. Tem várias palavras, muita coisa mesmo, que é interessante para a gente aprender. E a primeira palavra que eu gostaria de tratar com vocês é essa aqui. O que são palavras homófonas, para começar, né? Vamos dizer que a gente esqueceu o que é. Eu realmente tenho algum problema com os programas da Microsoft, porque eu estou aqui tentando ligar certo e, teoricamente, agora deu certo. No convite que eu fiz, eu coloquei para a galera a primeira palavra homófona, ou as duas primeiras. A gente tem aqui plane e plane. Estão vendo? Plane é o avião, right? Good. But we also have the word plane. The second plane, this one here. Esse aqui, ele tem a ver com algo sem graça, monótono. E esse daqui is the airplane. E imagina que um cara, né, a gozação que eu fiz no convite foi a seguinte: o cara vira para o amigo e, assim, é meio estranho ficar falando de mulher desse jeito. Mas o cara chega para o amigo e diz assim: cara, conheci uma menina, a menina é um avião, um avião. Ele está querendo dizer que a moça é bonita, né? But if you say that in English, se falar isso em inglês, vai dar problema, porque o cara vira e fala: cara, conheci uma menina, I met a girl and she's so plain. Sabe o que você está dizendo? Que ela tem uma aparência totalmente sem graça. Você não vai querer falar isso dela, né? Se você está querendo conquistar a menina, vamos tentar de outra forma. E se você está querendo contar vantagem para o amigo, que tal falar? I met a nice girl, a beautiful girl. Use termos mais legais, favoráveis, positivos. Vamos para o segundo. No primeiro convite para essa live, eu usei esse exemplo aqui, que foi sheep. Eu estava numa fazenda e eu estava lá com umas pessoas conhecidas e tinha uma inglesa. E eu virei para a inglesa e falei assim: look, sheeps. E eu estava errado, porque o plural de sheep não é sheeps. O plural de sheep é sheep. Só que como eu falei sheeps, ela entendeu sheeps. Só que era no meio de uma fazenda, no interior de São Paulo, in the countryside of São Paulo State. Vai ter navio lá? Bom, pode ter navio nos rios, na represa, tal, pode ser. Mas não era o caso. Aí ela brincando, né? Porque o inglês tem um jeitinho bem irônico de fazer humor. Ela falou assim: ué, I can't see any ships. I can't see any ships. Olha quem está chegando aí, a Ayla. Muito bem-vinda, Ayla. Obrigado por estar aqui na nossa live. Muito obrigado. Mas aí eu vi ela falando assim: I can't see any ships. Não estou vendo navio nenhum. Aí ela caiu na risada, porque eu ainda não sabia inglês direito naquela época. E aí, o que eu fiz? Eu fiquei sem graça e tal, e ela me explicou. Não, sheep. E reparem como é que fala. Sheep é ovelha, e o plural de ovelha é sheep. Mas o plural de navio, e repara a pronúncia, ship, ship, não é sheep, ship, ships, é o plural, ok? Good. Aí eu aprendi, né, que a gente tem que tomar cuidado. Então esse aqui é um exemplo, e eu acho que é o único, de palavras que não são homófonas. Elas não são homófonas, por quê? Porque sheep e sheep têm sons diferentes. No inglês é importante essa diferença da vogal mais comprida. Let's go to the next. Waist.
Waste and waste. Qual que é a diferença dos dois? Será que a gente sabe? Olha só, esse waste aqui é algo que está crescendo bastante nessa época da pandemia. Por quê? Porque todo mundo está ficando em casa, sabe? Aí o que acontece? Vou até levantar para mostrar. Olha o waste level aqui. Está só aumentando. O waste é a cintura que a gente tem. Enquanto que waste é sobra, refúgio. Então, por exemplo, we can waste time, we can waste money. A pessoa vai comprar alguma coisa que não precisa, aí ela pode deixar de pagar uma conta por causa de alguma coisa que não precisa. This is a waste of money. Waste of resources. As pessoas estão desperdiçando os recursos naturais da Terra. Wasting the earth resources, the environmental resources. E a gente tem que tomar cuidado com isso também. Ok? E tal, vamos para a próxima. Write and write. Será que eu estou right de escrever right? As duas têm o mesmo som. Right aqui tem a ver com correto. It's not wrong. It's the opposite of wrong. Right or wrong. E write é escrever. Ok? Então você pega a caneta e escreve as duas palavras. Right and right. Right and wrong. Good. E, pessoal, curioso, a gente está aprendendo inglês aqui. Uma ótima forma de vocês aprenderem inglês, a gente sempre pensa, vamos ouvir música, tá certo. Eu vou assistir séries, tá certíssimo, excelente. Aí a pessoa deixa as legendas em português. Então, pode fazer isso. Uma dica é, assiste aquela parte e depois volta e assiste com as legendas em inglês. Você já conhece o que está ali. Só que para alunos um pouco mais avançados, que já conseguem comunicar, entender mais e tal, uma coisa muito legal para aprender é usar o writing como uma ferramenta de aprendizado da língua. E sabe uma coisa que eu faço? Eu vou num discurso, eu anoto o discurso. Para mim faz muito bem anotar. Eu fico mais focado na matéria e eu tenho condição de tirar mais proveito. Só que quando eu estava aprendendo inglês, eu decidi anotar tudo que eu anotava, todos os discursos e tal, anotar em inglês. Por quê? Porque quando eu não sabia a palavra, eu anotava em português mesmo, só que aí eu chegava em casa e via a palavra que eu precisava em inglês. Porque já reparou, você assiste uma série, ótimo, mas é um inglês falado. Aí você é estudante universitário, você precisa de um outro inglês, um inglês mais acadêmico. Aí você está ouvindo uma música, gíria para cá e para lá, tá ótimo. Você está preparado para ir para a rua e conversar com a galera, muito bom. Mas você não está tão preparado para, por exemplo, inglês de outros contextos. Então você está assistindo um pouco de notícias, coloca num canal de língua inglesa e anota o que você conseguir em inglês. Writing é uma ótima forma de aprender, porque às vezes acontece o seguinte, o estudante universitário lê muito artigo técnico. A gente visita a internet, acha muitos artigos interessantes em inglês. A gente aprende a entender inglês. Aí você assiste série, ouve música e tudo, está aprendendo a entender. Mas e a produção do inglês? Talvez você não tenha muito com quem falar. E talvez você não tenha condição de checar a sua gramática. O writing ajuda milhão você a aprender a escrever em inglês e a produzir de forma correta. Porque quando você depois checa aquilo que você escreveu, aí que você vai ver aquilo que você fez. Às vezes a gente ri do que escreve, porque na pressa a gente não usa o cérebro tanto. A gente não concentra na gramática. E aí a gente lê depois o que fez. Só que se você está cometendo esses erros escritos, provavelmente você comete os mesmos erros quando você fala inglês.
E aí você não tem como voltar o filme e rebobinar a fita. Bom, eu sou da época de rebobinar a fita, né? Vocês não, provavelmente. Aí vocês não têm condição de ver o que vocês falaram. E ninguém vai chegar para vocês e dizer os erros. Mas na hora da escrita, vocês conseguem ver os detalhezinhos de gramática que vocês estão precisando. Então, depois da gente falar de aprender, como aprender, vamos em frente. Mais homófonas. Way and way. I did it my way. Lembra dessa música? Frank Sinatra? Oh, vozão, né? O rei da voz e eu, o rei deposto da voz. Quase prendem. Mas way and way. O que significa way? I did it my way, eu fiz do meu jeito. É o que a música fala, da minha maneira. Mas tem esse way aqui. Já viram? Claro que vocês viram. Quem sabe onde que a gente vê muito isso? Alguém aí está na academia? Alguém faz academia e compra suplemento? Aí lá, para ficar fortão, o que vocês compram? O que vocês usam? Whey protein. Oh, todo mundo lá bombado na academia. Eu acho que nem tanto, né? Por causa da quarentena, estava tudo fechado, um monte de gente tentando fazer exercício em casa. Agora, quando abrir as academias, todo mundo fora de forma, indo lá recuperar a forma. Bom, o whey protein, vocês já devem ter visto, né? Vocês sabiam que o whey é o soro do leite? Quando os laticínios fazem iogurte ou queijo, sai aquele líquido, não sai? Whey. Aí as empresas pegam esse líquido, processam e eles fazem diversos produtos. Um deles é bebida láctea. A bebida láctea é feita do soro do leite e também acrescentam outras coisas, sabor e tudo. Tem o whey protein, que o pessoal consome nas academias, mas basicamente é o soro do leite, que é rico em proteína. Nota 10, nada contra o whey protein. Só o curioso é que, às vezes, a gente deixa de comprar bebida láctea e compra um whey protein, um preparado de whey do mesmo laticínio, só que aí pagando muito mais caro. Não é curioso? Pensem nisso. E teve um aluno de doutorado da Universidade Federal de Lavras que ele fez o seguinte experimento só para avaliar qual que é a importância que a gente dá para o idioma inglês quando está junto com o nome da coisa. Se eu te falar para você, se eu te falar, que tal você tomar esse copo aqui de whey de morango? A pessoa, que legal, whey de morango, que joia. E aí para o outro eu falo assim, você quer tomar um pouco de bebida láctea de morango? Nem iogurte o cara dá para mim, o cara dá logo bebida láctea, que é mais barato. Sacanagem, né? Isso que é anfitrião. Às vezes a pessoa podia pensar isso, mas basicamente era o mesmo produto. E para avaliar isso, ele fez o seguinte: ele fez uma bala de soro de leite. E aí o que ele fez? Ele entregou para uma classe de 20 pessoas. Para metade, ele entregou, olha, pessoal, eu preparei uma bala aqui de soro de leite e uma bala de whey protein. Vamos ver, vocês vão provar as duas. E ele deu as duas para provar. Era a mesma bala e as pessoas gostaram mais da de whey. Só porque tem um nome chique, inglês, importado. Inglês, né, pessoal? Mas não é engraçado? Se você quiser se alimentar super bem, tome soro de leite. Se quiser, no whey protein, que vende em casa de suplemento. Não tem problema, ótimo. Mas é só uma prova de que é um bom alimento para a galera. Week and week. Estamos falando de academia aqui, não estamos? Então, week, todo mundo sabe. Weekdays, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, weekend, Saturday, Sunday. Tem gente que inclui Friday no weekend, né? Tem um monte de professor da mesma faculdade que também não dá aula de tarde, não. Deixa as aulas tudo na mão dos doutorandos e parte para a roça. Friday, Saturday, Sunday, or Saturday and Sunday.
Agora, se a pessoa não foi para a academia, o que acontece? Fica weak, ou seja, fraco. Weak. É outra forma da gente falar. What's the opposite of weak? The opposite of weak is strong. Strong is the opposite of weak. Pessoal, olha, tem gente que tem dificuldade com os dias da semana. Vamos recapitular aqui? Opa! E eu tenho dificuldade com o meu teclado aqui. Monday. Vai lá, garanto que tem gente recitando junto. Tuesday. Esse aqui é um problema para o aluno iniciante. Wednesday. Esse aqui tem que usar a língua entre os dentes. Todo mundo sabe esse som direitinho? Thursday. Depois tem o Friday. E quanto aluno não fala Friday? Friday. Saturday e Sunday. Quando eu estava aprendendo inglês, eu tinha muita dificuldade de lembrar o que era o Tuesday e o que era o Thursday. Porque olhando parece muito. As dois parecem. Só que aí depois eu fui acostumando que um tem um som muito diferente do outro. Um é Tuesday e o outro Thursday. Agora, esse aqui, para acostumar para escrever, foi difícil. Thursday. Ok, Wednesday. Esse foi difícil de eu acostumar a escrever. Foi mesmo. Depois, próximo. Próximas homófonas aqui. Toe and toe. Olha que farra. What's this toe? Esse aqui é o dedão do pé. Toe, mesma coisa. Toe é um reboque. E tem o tow truck. Tow truck seria o reboque mesmo, o caminhão de reboque. Mas às vezes as pessoas, opa, as pessoas vão falar tow apenas. E aí as pessoas vão falar tow da mesma forma que é o dedão. E agora, como é que a gente faz? Se a gente não souber inglês tão bem. Você fala que você bateu o toe. Aí a pessoa vai dizer, ah, sério, você estava de tênis ou estava de chinelo? O que isso quer dizer se você está pensando no tow truck? Né? Por quê? Porque o caminhão está lá estrupiado e a pessoa está perguntando se o seu dedão tá bom e o resto do corpo, né? Agora, se você fala tow, sério, caminhão, não acredito. Não, e você estava de chinelo e deu uma topada na quina da mesa. Vocês xingam quando batem o dedinho. Normalmente é o dedinho, não é o dedão, né, que a gente bate. Mas às vezes é numa pedra mesmo. Ô, trem ruim que é. Tow truck. Throne. Até que Luís, que foi lá na França, na época da Revolução Francesa, eu sei que teve Luís XIV, foi Luís XV, não foi? Que foi deposto pela Revolução Francesa. Então, ele estava no throne. Aí o que fizeram? They threw him from the throne. He was thrown from the throne. Jogaram ele para fora do trono. Não, peraí, jogar não é assim. Jogar é throw. É mesmo. Tem razão. Jogar é throw. Só que thrown é o particípio passado. He was thrown from the throne. Ele foi mandado embora do trono. E aí, assim, o tanto de reis que foram depostos, né? Um deles foi na Revolução Francesa, toda aquela mudança que teve e tudo. Claro que thrown é jogado, tacado para longe, por exemplo, jogado fora, throw away, e por aí vai. Right? Quem assistiu Game of Thrones?
A galera gostou muito dessa série, a galera acompanhou demais, não é não? Eu lembro aqui na minha cidade tinha um barzinho que tocava, que passava esse programa. E, curiosamente, você entrava lá, todo mundo em silêncio, assim, olhando para as TVs. Quando acabava, "Oh, você viu? Hoje foi muito legal. Game of Thrones vai fazer história na televisão. Muito interessante. Another homophone pair. A pair of words is band and band. Não é banned? Aí que tá, né, pessoal? Band, a gente tem que lembrar uma coisa. Quando a gente tem o passado, e aqui a gente tem um exemplo de passado regular. Band, a gente acrescenta o ed. Só que quando as palavras forem nasais, ou como a gente fala em inglês, sound consonants, a gente coloca o ed, mas a gente não pronuncia ed, a gente só pronuncia o d sound. Aqui, difícil. Banned. He was banned. Ele foi banido. É o significado da palavra. E curioso, porque assim, existem 3 formas de usar esse ed aqui, e 3 sons, eu quero dizer. E a gente pode falar mais sobre isso em outra live. Agora, curioso também é pensar que band pode ser, por exemplo, uma banda de rock, a rock band. E algumas vezes, alguns músicos foram banned from the band. Eu não sei exatamente, talvez alguém pudesse lembrar. Ayla, você que é música, você talvez lembre do David Lee Roth. O David Lee Roth, ele era de um grupo, do Van Halen. E ele saiu do Van Halen para continuar em carreira solo. Será que ele foi banned from the band? Ou será que ele saiu porque ele quis? Se você quiser pesquisar e dizer para a gente, eu vou agradecer, ok? Devem ter outros 1000 exemplos. Por exemplo, no Barão Vermelho, eu sei que o Frejá já não é mais o vocalista e agora tem outro, mas eu não conheço o novo vocalista e também não sei se ele foi banned from the band. E uma coisinha sobre aprender inglês aqui. Uma outra coisa. Uma forma que a gente pode memorizar essas palavras e tudo é por contar histórias. Eu estou falando do David Lee Roth, that he was banned from the band or not. He decided to leave Van Halen. Mas eu estou contando uma história. Por contar uma história, fica muito, muito mais fácil a gente aprender inglês. Ajuda muito a memória da gente, especialmente se é algo que a gente gosta. Então, por exemplo, eu falei de Van Halen. Eles têm umas músicas interessantes. Van Halen tem ótimas músicas, eu acho. Agora, tem outras pessoas que vão pensar no Tchan. Não teve a loira do Tchan, a morena do Tchan, e trocaram essas duas moças. Então, se é mais o que você pensa, então pensa mais na loira do Tchan, na morena do Tchan, que foi embora da banda, e você pesquisa aí, porque eu não tenho a mínima ideia if they were banned, or if they were banned from the band, or if they decided themselves to leave the band. Uma última coisinha aqui que eu esqueci de falar do throne. Lembra que eu falei que the king was thrown from the throne. Então, né? Eu acho que não seria exatamente que eles thrown him from the throne. Mas como foi um ato meio assim radical, eu vou usar o throne em vez de deposto e por aí vai. Outras palavras. Mas o que eu gostaria de destacar aqui é o seguinte.
O que eu queria destacar para a gente aqui é o seguinte, é que isso daqui é a voz passiva. Alguém tirou ele do trono. Concorda comigo? Alguém que tirou ele do trono. Então, quando a gente fala dessa forma, a gente fala igual no português. Ele foi jogado fora, ele foi deposto do trono. Google. Site. Então, he was thrown from the throne. Por exemplo, Audi. Audi is from Germany. Audi is made in Germany. It is made in Germany. Um monte de coisa que a gente usa isn't made in Germany, right? Na verdade, as coisas são feitas, você pega e você vê made in China, not made in Germany, right? Não tem problema. Não tem problema. The king was thrown, the car was made. German is spoken in Switzerland. A gente usa sempre o verbo to be e o past participle do verbo. Tem um outro uso para o past participle do verbo. Vocês conhecem? Vocês estão lembrados? Então, um outro uso do past participle é quando a gente usa o verbo no present perfect. O present perfect e o past perfect também. Tudo bem, a live não é de gramática, pode ficar tranquilo. Mas, por exemplo, have you seen Toy Story? É uma forma da gente usar, da mesma forma, um past participle, ok? Agora, se vocês gostam de música, já que a gente estava falando de Van Halen e tudo, tem uma dupla. Ah, não é uma dupla. É um outro grupo. Eles tinham uma música. Have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Alguém conhece Creedence Clearwater Revival? Ah, você toca alguma música você com seu marido tocam alguma música deles, do Creedence? Não? Depois escreve aqui se vocês têm alguma dessas músicas. Aqui eu estou na frente aqui. The King was thrown from the throne. Have you seen the rain? Bonita música. Mal cantada por mim, mas que a música é bonita. Another one. Board. Board. Será que a gente sabe o que é isso? Blackboard. Blackboard. O que é bored? Bored é a pessoa que está entediada. Não, está muito chato. Igual quando a gente está naquela aula que a gente não está muito afim de assistir. Ou aquele filme. Você gosta de filme de ação e tem aquela comédia romântica. Ou então você gosta da comédia romântica e está aquele filme de ação. Como é que é quando é casal e um gosta de um tipo, o outro gosta do outro tipo? Tem um amigo meu, mora lá no Rio de Janeiro. É muito engraçado. A vida inteira ele dormiu no cinema. Tudo bem que eu já dei umas pescadas também. Lembra como é que a gente fala soneca em inglês? You take a nap. Mas ele não, ele dorme. Entrou, sentou, a namorada esquece dele. Bom, ele casou agora. Então, pelo menos ele deve ter casado não por causa de levar no cinema, porque levar no cinema e o cara dormir, fala a verdade, não é não? Mas é o que acontece. He starts sleeping, he falls asleep, and he sleeps the whole film. E aí eu imagino, será que a esposa não fica bored de estar querendo assistir junto com o marido e o marido lá dormindo o filme inteiro? Mas bored pode ser, por exemplo, o blackboard ou whiteboard, que eu tenho aqui atrás de mim, mas pode ser também uma reunião de pessoas. Então, por exemplo, a direction board
o pessoal que dirige uma empresa está lá sentado na sala de reunião. Aí você não tem nada a ver com pato, você está lá. Bored. Aconteceu uma vez comigo uma situação curiosa. Não era uma board, mas eu fiquei um pouquinho bored. Na verdade, eu fiquei curioso, curious, por causa do seguinte. Eu falei aqui de você estar numa reunião da board, que seria a direção, e você não ter nada com o pato. Eu estava uma vez num casamento e era uma família japonesa. Na verdade, duas famílias japonesas. E todo mundo era japonês. Era no interior de São Paulo. Só, acho que 5 pessoas não eram japonesas. Eu, um moço que estava gravando, filmando o casamento, e o pessoal da banda, que eu acho que era um tecladista, o cantor e o baterista. Só nós. E lá, uma hora lá, alguém começou a fazer um discurso sobre o pai do noivo, que dava para ver que era uma pessoa querida por todo mundo. Só que todo mundo começou a chorar, porque ele estava doente, mas eu não sabia. E aí, eu e os caras da banda, lá assim, bored, porque a gente não sabia do que estavam falando. E aí foi engraçado, porque levou uns 10 minutos, o pessoal lá chorando, soluçando, a noiva toda chorando, e aí parou, mudou o discurso, todo mundo começou a rir, porque entrou alguém mais animado e tudo. Mas isso acontece. Peace and peace. E agora? Já pediram pizza alguma vez e sobrou um pedaço e tinha 3 pessoas para comer? Acabou a peace da janta ou continuaram todos em peace? Alguém desligou a luz para ir lá e pegar o último pedaço de pizza? Aí, em vez de pegar o pedaço de pizza, levou foi uma garfada, porque enquanto a pessoa foi com a mão, o outro foi com o garfo tentar pegar o pedaço de pizza. So, piece, pedaço de pizza, piece of pie, a piece of pizza, and peace, de paz. Pessoal, vamos ser da paz. Vamos ser da paz. Olha aqui, o Rafael aqui fazendo assim, peace, galera, peace. All right. Outro exemplo, bom demais de ver e falar desses exemplos aqui. Esse aqui é perigoso, pessoal. Porque se você acabar com the whole pizza, aí não vai ter jeito de ter piece. Concorda comigo? Porque whole é inteiro. Inteiro. Agora, se naquele último piece of pizza a pessoa for com o garfo e outro já estava com a mão, vai fazer alguns holes com a ponta do garfo na mão do pobre do garoto que foi com a mão pegar o último pedaço de pizza. Pessoal, história ajuda muito a lembrar. If you write, if you create a story in your mind, you will never forget that the whole é o inteiro. Imagina aquela pizza maravilhosa, aquele queijo derretendo, the whole pizza. Agora, quando tira um pedaço dali, já fica um hole, que seria um furo, um buraco. Right? Dá para pensar dessa forma. Ok? Agora, imagina que, por outro lado, tem um pedaço, tem um buraco lá no quintal. E aí o pai pede para tampar the whole hole in the garden. É para tampar inteiro o buraco. Não é só metade, não. Está cansativo, está dando bolha na mão. Está faltando a enxada todo dia. Hole and hole. Ah, não, pessoal. Essa aqui não, né? Vocês não vão fugir disso. Eu gostava demais de uma aluna que eu tinha, era uma farra. Acontece, pode acontecer em qualquer janela aberta. Tá tudo bem que às vezes de algum andar para cima de um prédio não acontece, mas imagina que você está lá no seu quarto e simplesmente aparece um negócio voando desse tamanho assim. E aí para na parede. Paf! Uma barata desse tamanho. Você não ia sair correndo?
Flee is fugir, correr, sair correndo. Essa aluna não. Ela é a primeira a levantar, tirar o sapato, tênis, sandália, chinelo que ela tivesse vestindo, e eu não conseguia ir atrás da tal da barata, e ela ia pá, 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 pá. Eu amo bater barata. Era muito engraçado ver. Flee, fugir. Você fugiria de quê? De uma barata? From a cockroach. E tem o A aqui. Cockroach. Ou não? Ah, não, é CK. Aí, pessoal. Cockroach. Não escreve todo dia, a gente esquece. Cockroach. Ou simplesmente croach. Roach. Você foge de uma barata? Ok. No. And from a mouse? Não. And from a rat? Qual que é a diferença? Mouse, vamos dizer um camundongo. Pessoal, você vai subir em cima da cadeira por causa do mouse? Você vai subir em cima de uma mesa por causa de um mouse? Aí já é forte, não é não? Agora, tem rat. O rat já é diferente. Rat é ratazana. Aline, mais que bem-vinda. Muito bem, obrigado pela sua presença. Amo os seus vídeos. Pessoal, esse canal aqui, Aprendendo com a Aline Miguel, que acabou de chegar, ela é uma professora excelente. Ela ama contar histórias e ela pega o filho dela e ela fica contando histórias. Ayla, você que está aí assistindo com a gente, coloca a filhota para assistir os vídeos da Aline com o Miguel. São ótimas as histórias. E ela sempre pega alguma coisa para fazer junto com a historinha. Ou se estiver falando de um animal, ela faz um animalzinho de papelão, de cartolina, e ela faz interagir com os outros personagens. É nota 10, vale a pena conhecer. Mas, e aí, Aline, já fez alguma história com o Rat? Ou com Mouse? Tem o Mickey Mouse, mas o Rat já vi gato e cachorro assustado com medo de rat por causa disso. Então, I would flee from a rat. I wouldn't flee from a cockroach. I wouldn't flee from a mouse. Mas from a flea, aí vocês devem estar perguntando, o que é uma flea? Flea é pulga. Pô, você viu uma, puxa vida, você viu uma pulguinha, você vai sair correndo? Não, você tem que pegar e matar, né? Tentar pegar e se ver livre daquela peste. Os gatos da gente, por exemplo, nunca saem para a rua, mas quando saem, tem um deles, o Caramelo, que eu acho que eu já falei nos vídeos dele, o carvão que eu já mostrei, né, num dos vídeos. O Caramelo, quando ele sai, é só no outro dia, às vezes, que ele volta, quando ele foge. E aí, mas é batata, vem cheio de pulga da rua. Ô, sofrimento! Aí toca comprar remédio de pulga para deixar o coitadinho sem as pulgas. Mas outros animais. Would you run? Would you flee from a lion, for example? Eu ouvi dizer que a pior coisa no mundo é fugir de um leão. Don't flee from a lion. Don't flee from a lion. Por quê? Por que a gente don't flee from a lion? Porque o leão, ele tem um instinto de sair correndo atrás do que está fugindo dele. Eu soube de gente que ficou 3 horas encarando um leão, andando centímetros. A cada minuto andava uma rastadinha de pé para trás, até que o leão cansou e o leão foi embora. E ficar encarando. Ah, chegou mais alguém, chegou Mames! Welcome! Look at the sentence, honey, my dog had a lot of fleas. É, fazer o quê? Acontece, não é não? Vai para a rua, traz mesmo. Um monte de coisa ruim. Good.
So don't flee from a lion. Not advisable. Pray and pray. Por que eu falei do leão? Porque se você sair correndo, você vai virar prey. Prey é tem a caça e o caçador. The lion is the caçador and the prey is a caça. Alright? Prey. Mas, em vez de sair correndo e virar prey do leão, vamos pray, que tem o mesmo som, mas quer dizer uma coisa que pode salvar a sua vida. Fica rezando. Faz uma boa oração do fundo do coração e continua olhando para o leão. Não dá uma encarada, dá uma olhada assim. O leão está aqui, você dá uma olhadinha assim para ele, mas fica monitorando. E fica parado e de pé, porque se ele sentir fraqueza, ele pode atacar. Então, vai lá, continua vivo. Pray in order not to be prey from of the lion. Alright? Ah, esse daqui é legal. Raise, raise and raise. O que é mesmo? Raise. Levantar. Right? E levantar tem a ver com o seu esforço ou de alguém para levantar alguma coisa. Right? Raise. The sun rays. Os raios do sol. Os raios do sol. Estão vendo aqui? Deixa eu sair da frente. Rays, the sun rays. E tem também o raise. Raise de arrasar, destruir. Destruir tudo. Agora tem uma outra coisa aqui para a gente ver. Ah, deu para ver o raise, né? Raise and rise. Qual que é a diferença entre raise and rise? Raise é algo que você levanta. Rise é algo que se levanta sozinho. For example, I talked about the sun rays, right? Oops. The sun rays. Era de noite, virou dawn. Já teve um vídeo sobre isso. Dawn, twilight, lembram? E the sun rises. Porque não tem ninguém ali com um macaco fazendo ele subir. Agora, uma coisa que você pega da mesa e põe em outro lugar, you raise the thing to put somewhere else. Okay? Pause and pause. Oh, coisa bonita, né? Falando do caramelo, do carvão. They have 4 paws. As patas do animal. Não queira ver a pata do leão, né? Que ela erre a gente. But pause é uma pausa de alguma coisa que você está fazendo. And these paws are the paws of an animal, right? Inclusive do leão. Tide. Concordam que um tsunami is a very high and destructive tide? A tide é uma maré, ou, é uma wave, né? Um tsunami e tal, mas é quando levanta a maré, por causa da lua e tudo, é tide. Agora, tide is amarrado. Eu sei que no Japão, quando teve aquele tsunami enorme, barcos foram achados centenas de metros para dentro da terra. Por quê? Porque o tsunami trouxe, and although they were tied, they were carried by the wave to the land. E tal. E por isso a pessoa ficou sem o sailboat, sem o ship dela. Lembra do ship? Aliás, sail, velejar. Existem sailboats, sail ships e tal. Eu ouvi dizer que tem um ditado que é assim: só tem 2 dias felizes para um dono de um barco. The day they buy the boat and the day they sell the boat. Eu não sei, eu nunca tive barco e eu tenho certeza que tem muita gente que ama o barco que tem. Mas alguns falam que barco dá muito trabalho, muito problema.
Então, que seria que seriam os 2 dias mais felizes do dono do barco, o dia que compra e o dia que vende. Sail a sailboat. The person sells the sailboat. There was a sale made. Teve uma venda feita. Aí eu estou achando que não vai dar muito tempo para as nossas directions hoje, talvez fique para a próxima live. Mas é porque o assunto está gostoso. Olha só quanta palavra que a gente está vendo aqui de homófonas. Olha só, essa daqui. Scent. 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 O que é isso aqui? Tá vendo scent? Deixa eu ir um pouquinho para o lado. Vamos ver se dá para ir sem cair. Vou ficar aqui para não ficar na frente. Scent é aroma. Cent é centavo. E sent é enviado. Eu estou aqui olhando, agora eu deixei ver, né? Good. So, imaginem que a moça gostou do garoto. He was very well scented. He was using a distinguished scent of wood. O cara estava usando um perfume amadeirado. Wooden scent. Um aroma amadeirado. E aí, o que aconteceu? Ela deu assim, se mostrou disponível e tal, eles começaram a conversar e tudo. Aí o que aconteceu? He spent a cent, comprou um selo, and sent a postcard. I was here and I was recalling those wonderful moments in your company, and I wish we could have those moments again. Oh, mas isso é antigo, né? 1, porque ninguém mais fala assim. 2, porque não tem nada que custe 1 centavo só. E outra, quem que manda postcard hoje em dia? Você manda. É ótimo, eu gosto demais. Mas assim, pessoal, vamos ver se a gente consegue lembrar desses tempos áureos do correio, porque hoje em dia é apostar, é um monte de coisa. Você compra de tudo, menos mandar carta quase. Não, tá certo, eles estão vendo o lado deles, né? Fazendo esses outros serviços. Não tem problema, a gente respeita, tá certo. Agora, essa daqui é muito perigosa. Lembram que a gente falou de whey? Vocês preferem bebida láctea ou yogurt? I prefer yogurt, but whey is okay for me, no problem. And I love cereal. Cereal. What cereal do you like with your yogurt? There are many options, many options. Tem aqueles já industrializados, mas eu ouço dizer que quanto menos processado, mais saudável é. Então, aveia, oat, wheat, trigo, tem germe de trigo e por aí vai, é um ótimo alimento. With the yogurt, with the whey, with milk, honey, a bit honey over it, delicious, não é não? Mas eu conheci um cara que ele gostava tanto que ele brincava que ele era um serial killer. Cuidado, hein? O cara é um serial killer. Aí você não sabe se ele é um serial killer ou um serial killer. Esse daqui não tem perigo, não, mas esse aqui era complicado, não é não? Good. Na escola que eu trabalhava, uma vez, foi um senhor, um pedreiro, fazer umas obras, uns reparos lá na casa. E ele chegava lá no fim do expediente, porque ele tinha um trabalho e, como bico, ele foi ajudar a gente lá na casa. Só que ele já tinha uma idade, então ele tinha um ajudante, que era o servente. Só que ele era muito piadista, esse senhor, e ele colocava apelido nos serventes. E eu lá dando aula, e a secretária chegou para mim, e ele ia trabalhar no andar de baixo, então eu tinha que ir na janela e falar, olha, o servente chegou. Mas para não falar o servente chegou, eu falei o nome, quer dizer, o apelido que eu sabia. E ele teve dois serventes enquanto eu estava lá. O assassino e o terrorista. Aí a secretária chegou, olha, o assassino chegou.
E só eu ouvi, mas quando eu fui berrar na janela, eu lembro de duas alunas assustarem. They got scared and they almost fled. Flee, the past of flee is fled. Because the assassin had arrived. Ô, seu Mauro, o assassino chegou e os alunos lá tudo assustados. Aí que eu fui explicar, o pessoal esqueci de explicar. O pedreiro dá apelido nos serventes, o moço não é criminoso, nunca matou ninguém, mas o apelido dele é assassino, ok? Então, this serial killer is dangerous. This serial killer is not dangerous. By the way, there are some series about serial killers. There's, for example, Criminal Minds. In some CSI episodes, there are serial killers. And there's a new one, a new series, baseado naquele caçador de ossos, não, colecionador de ossos, que teve um filme com Denzel Washington e Angelina Jolie. Foi um bom filme, por sinal. Tem agora a série baseada no livro que deu origem ao filme e agora a série. Então, pessoal, a gente vai deixar os próximos assuntos para a próxima live. Porque agora, pessoal, eu nem tomei meu chá, hein? Olha o que acontece no nervoso. Toda terça, vocês são convidados nossos para a hora do chá. 5 da tarde, tea time with Shink. É a hora do chá com o Shink. Tadinha da Marina, ela que passou o chá, fez para mim, colocou leitinho, trouxe para mim. Aqui a Marina aparecendo. Eu já falei dela nos vídeos. Vivo falando dela, né? Essa aqui é a Marina. E aí, próxima live, então, a gente vai falar sobre directions e outros assuntos bem legais. Mas por que eu estou parando agora a live? Na verdade, aqui a Marina aparecendo. É porque eu estou falando com vocês aqui e segundos depois, acho que uns 20, 30 segundos, é que aparece para vocês, aparece aqui no meu monitor o que vocês estão assistindo. What am I inviting you to do now? O que eu vou convidar vocês para fazer? Vocês já estão curtindo o canal? Já estão inscritos neles? Já clicaram no sininho? O sininho, o que ele faz? O sininho avisa vocês quando for mais um vídeo para o ar. Por exemplo, eu já tenho um vídeo gravado, prontinho, rumadinho, editado, que eu vou mandar para o ar logo depois dessa live. Então, se vocês ficarem com o YouTube ligado, clim, vai chegar uma notificação de que tem um novo vídeo para vocês. E eu falo desse vídeo, eu falo de diversos assuntos relacionados a trabalho. Todo mundo tem que trabalhar. Tem housework, tem trabalho fichado, tem trabalho em empresa, tem trabalho autônomo, mas de uma forma assim, para a gente considerar o quanto que a gente dá de atenção para o trabalho e quanto que a gente deve equilibrar com a nossa vida pessoal. Que mais? Se vocês puderem, curtam aqui também essa live, porque isso vai ajudar que ela seja mais vista por outras pessoas. E vamos aprender inglês. Vamos aprender inglês. A gente está aqui com a ideia de ajudar vocês. Quando a gente mandou um e-mail, mandou uma opção de vocês inscreverem no Telegram. Inscrever no Telegram. Né? Então, o que a gente vai ter no Telegram? No Telegram, a gente vai ter conteúdos gratuitos para vocês. Lá no e-mail de vocês, vocês vão achar. Para a próxima live, a gente vai mandar de novo notificação para a galera. Se vocês quiserem, vamos continuar assistindo. Terças-feiras, vocês vão ter acesso aqui. No Telegram, a gente vai postar assuntos interessantes, histórias, ideias, formas de aprender inglês, alguns detalhes sobre a língua inglesa e tudo mais, ok? E aqui, foi um prazer estar com vocês. It was such a pleasure to be with you. See you next week. It was wonderful to have all of you with us and see you at the next live. Bye-bye.
E